Silvânia, boa noite, Silvânia, tudo bem? Flávia, olá Flávia, tudo em ordem? Magna, boa noite, Vitor, bem-vindos. Tudo em ordem por aí? Ô Lari, boa noite Lari. Tatiana Manente, muito bem, lá do Oeste do Paraná. Bem-vindos. Luísa, muito bem. Valéria, Roberta, bem-vindos, bem-vindos. Jair, ô Jair, abraço Jair. Tô bem. Edi, parapsicóloga Edi, boa noite Edi. Tudo bem com você? Muito bom. Boa noite, Roberta. Roberto, boa noite, Roberto. Tudo em ordem por aí? Jair Bueno. Muito bem, boa noite. Angelita, como está, Angelita? Inês, boa noite a todos. Aos poucos o pessoal vai entrando. Antônio Ferreira, boa noite lá de Minas, bem-vindo. Uhum. Joana. Bernadette, boa noite, Bernadette. Olá, como está? AC Garcia. Vera Lúcia, boa noite, Vera Lúcia. Marli, tudo bem, Marli? Boa noite. Vera Lúcia. Rosiane, bem-vinda. Fagner, ô Fagner, tudo bem? Neuza, boa noite. Bernadette, tudo em ordem. Vamos lá, em alguns momentos nós passaremos a conversar sobre um assunto muito importante. Marjorie, boa noite. Hélio, sobre raiva, tristeza e mágoas, um veneno. Michele, boa noite, Michele. Marga, Master, Michele, boa noite. Deia, Patrícia, boa noite. Espero que todos estejam muito bem, indo para a descida daquela coisa ruim que nos acompanhou por alguns meses. Agora já estamos mais nos distanciando, pelo que tudo indica, né? Espero que todos sejamos assim muito otimistas, muito certos de que isso também está passando. Ruth, Kelly, boa noite. Isabel de Oliveira. Ana Maria, boa noite, bem-vinda. Leonardo, boa noite. Ronilce, é isto? Irene, boa noite. Marcela, ô menina, nossa Marcela querida. Irene, boa noite. Éder, boa noite, Éder, de Londrina. Muito bem.
Isabel de Oliveira. Que bom tê-los aqui conosco. Ju, boa noite, Ju. Ana Maria Euclides, ou Euclides, muito bem. Marlise, bem-vinda. Marilze, aliás, não Marlise. O Éder sempre fazendo as suas lives. Boa noite, Éder. Ju. Não estamos abrindo para visualizações, queridos, por conta de que senão a gente não acaba não fazendo a live, né? Na terça-feira próxima, quando faremos então grupo de estudo para quem é parapsicólogo, aí sim, aí a gente vai abrir para todos no Zoom. Aí sim podemos abrir para maiores participações, tá certo? Ok. Elisa, boa noite, Elisa. Daniele, boa noite. Tony, Ringmundo, oi Tony, muito bem-vindo. Boa noite, Elisa. Cláudia, boa noite, Cláudia. Bem cuidar, Sueli, oi Sueli, bem-vinda. Sueli Rieche. Ok. Muito bem, queridos e queridas, enquanto outros tantos vão entrando aos poucos, né? Vamos então atender aos que já são mais pontuais. Patrícia, boa noite, Patrícia. Muito bom participar, né, Tony? Também para mim, acima de tudo para mim é muito bom estar com vocês, trocando algumas ideias, passar algumas informações, ou reforçar também algumas informações que todos vocês já têm de certa forma, mas podemos então fazer algumas trocas e tornar isso ainda mais enriquecedor. Muito bem. Então, queridos e queridas, para quem ainda não me conhece, eu sou o Wilson Rafael Stoff, parapsicólogo, clínico, hipnoterapeuta Sistema Grisa, diretor do IPAP do Paraná, né? Formado em 1998, então já com uma caminhada bem longa, muitas maravilhosas experiências ao longo dessa caminhada. Alejandro, boa noite, Alejandro. Então, temos assim algumas experiências assim, simplesmente fantásticas, ao longo desta caminhada então. E uma das questões que incomoda e perturba o ser humano é exatamente a raiva, a tristeza e a mágoa, né? Que faz parte da nossa existência. É normal, é bem normal sentir isto em algumas situações. Bem normal ter sentimentos em algumas situações. A questão é qual a intensidade, a duração desses sentimentos. Essa é a questão. Porque quando temos um sentimento desta natureza que é passageiro, que é breve, isso está dentro do normal, não prejudicará, né? Mas às vezes a gente se vê numa situação em que isso vai tomando corpo, né? Agora há pouco mesmo, quando eu estava concentrado para começar esta live, de repente eu viajei lá para a China e me veio à mente que se este vírus que aí está foi produção humana, começou a me vir certas imagens, certos pensamentos. Que ser humano seria este, né? E aí foi um pouco além, e começou a vir imaginações, e meu coração começou a pulsar mais aceleradamente, aí pensei, opa, peraí, calma, Wilson, né? Não preciso
entrar nessa pilha aí, porque nada posso fazer com essa situação neste momento, a não ser aquilo que está ao nosso alcance, nós cuidarmos, nos protegermos ao máximo, e do que ficar entrando nessa elevação de energias, beirando aí então certo sentimento mais forte, sem nenhuma necessidade. Então logo ter essa condição, estar atento, estar ligado, para que esses sentimentos sejam o mais breves que possível, né? A questão então é aquelas pessoas que são muito sensíveis, que são muito magoadas, são muito se machucam com grande intensidade por esses sentimentos, né? De uma raiva que nunca passa, que toda hora vem aquela situação, aquela imagem, aquelas lembranças, e fica remoendo, e aquilo vem à tona e fica convivendo com esse sentimento de forma muito prolongada, né? Tem um caso que aconteceu comigo já há muito tempo atrás, antes da parapsicologia ainda, em que eu participava da igreja católica, de segunda a segunda, era muito envolvido, muito ativo e tal, né? E numa situação, que eu não lembro detalhes agora, em que numa palestra eu falei algo para um grupo de pessoas, e nesta palestra estavam presentes muitos amigos, né? E um casal de amigos, inclusive, muito próximos. E dias depois fui perceber que esse casal começou a se afastar de mim. Começou a me tratar com certa indiferença e foi se afastando, eu estranhando aquilo tudo. E assim ficamos longos anos desta maneira. Eu não entendia o que estava acontecendo, a pessoa não se manifestou também. 12 anos depois, no outro encontro que tivemos, eu e este casal, me disseram, né, você lembra, Wilson, aquela vez lá naquela palestra, lá tanto tempo atrás, então 12 anos atrás, que você falou isso, aquilo. E eu, não é nada disso que eu fiz, eu deixei de fazer, eu não lembro qual era o detalhe. Eu sei que ele tomou aquilo como sendo para ele. E não foi a eles que eu me referi, apenas o sentimento, o entendimento desse casal, principalmente do marido, é que aquilo que eu proferi na palestra teria sido em relação a ele. E não foi, absolutamente não foi. Então, só para trazer como exemplo, quanto sofrimento, 12 anos guardando mágoa, tristeza, a amizade, né, que foi embora, por conta de uma colocação que nem era com as pessoas propriamente que ali estavam, e durou 12 anos. Veja, gente, isso é muito comum acontecer com muitas pessoas. No nosso processo terapêutico, a gente atende pessoas que assim viveram 30, 40, 50 anos com amarguras, com tristezas, com raivas muito intensas por décadas, gente. Tá? Então, isto é muito sério, é muito grave, eu diria até, porque isso pode ir comprometendo a sua saúde, inclusive, né? Porque nós sabemos, ou quem não sabe, deixa eu colocar então como é que funciona a mente. A mente subconsciente, diante de um sentimento, um estímulo, ela vai desencadear um processo e uma produção bioquímica de energia para fazer frente àquela situação vivenciada. Então, se a pessoa está com raiva, é produzida adrenalina, noradrenalina, enfim, uma substância para fazer frente a este sentimento, para se defender daquilo que lhe causa raiva, ou pelo grito, ou até uma atitude física de agressão para se defender daquela situação que acabou em gerar esta raiva. Mas, quando isto não acontece, quando essa química não é canalizada via uma ação, esta química
agressiva, então, ela vai agredir o próprio corpo. Porque essa química produzida tem que ser eliminada de alguma maneira. Então ela acaba na corrente sanguínea. E aí, à medida que essa corrente, essa química forte vai circulando pela corrente, começa a agredir as paredes internas das artérias, das veias. E à medida que vai agredindo essas paredes, ali elas começam a se desproteger. E nesta parte onde foi agredida essa parede interna das veias, das artérias, começa a se acumular gorduras. E um pouquinho, miligrama a cada dia e tal, e vai ali se estabelecendo, né? Até que, depois de muito tempo, essa gordura chega ao ponto de fechar a artéria. E daí um infarto, um AVC. Resultado desse sentimento muito prolongado e muito forte. Então, toda a atitude, o princípio ideodinâmico, fala Milton Erickson, toda atitude mental há um desencadear de produção bioquímica para compensar, para canalizar, enfim, esse sentimento. Como, por exemplo, também o contrário, quando há uma situação de felicidade, de alegria, de bem-estar, né, são produzidas endorfinas, que são os hormônios da vida. Então, isso é benéfico. Tá? Então, isso é muito bom. Mas quando é o contrário, então, isso pode vir a prejudicar a tal ponto que chega a adoecer, chega a criar um problema de câncer, inclusive. Tá? De câncer. Veja só, eu atendi por 2 anos, clinicamente, lá em Salvador. Numa ocasião, me veio uma senhora, talvez eu já tenha dado esse exemplo, mas vou repetir porque ele cabe exatamente aqui, em que ela estava com câncer na mama, um câncer maligno, e que daí a 30 dias ia fazer uma esterectomia, ia tirar a mama para extirpar o câncer. E aí, analisando esta senhora, ela me contando a história dela, e eu falei, olha, senhora, tudo bem, o câncer está aí, tem que ir lá fazer a cirurgia e tirar o câncer que já está a nível físico, mas a senhora precisa eliminar o câncer que está na mente. E qual é a causa desse câncer, minha senhora? É a raiva que você alimentou com a sua mãe desde quando foi concebida. Porque ela havia me contado essa história de que ela e a mãe sempre se odiaram, nunca se relacionaram, sempre se agrediram, sempre num conflito permanente, por muito tempo. Então, isto faz com que se estabeleça um câncer na senhora. Então, para que não surja outro câncer, depois de tirar esse, né, do seu corpo, poder aparecer num ovário, trompas ou no outro seio, enfim, né? É preciso então eliminar a causa do câncer. Bem, enfim, ela saiu muito bem da sessão, muito satisfeita com as explicações e foi embora. Mês e meio depois voltei lá para atender novamente e veio essa senhora de novo. E entrou no consultório toda eufórica, feliz, alegre, pulou no meu pescoço e tal, você é um anjo, você é um Deus, enfim. Digo, meu Deus, mas o que está acontecendo? O que aconteceu? E aí ela me explicou a seguinte história. Ela foi lá para fazer a esterectomia, fazer a cirurgia, tirar o câncer, na data marcada. Aí tiraram radiografias para ver direitinho o que tinha que tirar, tudo certinho e tal. E aí na radiografia não apareceu nada. E aí tira da outra mama, porque então seria na outra mama, não é, tira nessa de novo e não aparece mais nada. Aí o médico, o cirurgião que estava ali pronto para fazer a cirurgia, disse, olha, está de alta, está tudo certo, não tem mais nenhum problema. E ela foi embora. E aí eu perguntei, mas o que a senhora fez? Eu fiz o que o senhor mandou fazer. Fui lá, me reconciliei com a mãe, nos entendemos, cada uma falou o que tinha que falar,
e nós entramos numa rota de amor imenso, infinito. Não nos desgrudamos mais, moramos junto agora, né? Estamos maravilhosamente bem, eufóricas. Parabéns, eu disse. Porque isto fez com que você eliminasse o câncer. Veja, minha senhora, a mesma energia mental canalizada de uma forma negativa, pela raiva e pelo ódio, que cria um câncer, essa energia agora do amor, que é o oposto do ódio, da raiva, né, pode eliminar o resultado da raiva, estabelecido no seu corpo. Isso que aconteceu. Então, parabéns, porque não é milagre. Claro que Deus atua pela nossa mente, mas não há milagre se nós não tivermos atitudes mentais que possam suscitar um dito milagre, né? Somos nós que podemos e devemos produzir tais resultados por atitudes, por comportamentos novos, tá? Então, é para vermos qual o nível que chega essa energia produzida pela raiva ou pela mágoa, pela tristeza. Vocês podem observar, se vocês conhecem pessoas que de repente tiveram um câncer, uma doença mais grave, vão ver se alguns meses anteriores não teve um fato muito sério na vida dessa pessoa. Ou viuvou, perdeu um filho, né? Ou a mãe e o pai que morreram, enfim, alguma coisa que emocionalmente foi muito forte, pode estar ali ativando um processo de câncer ou de outra doença, por baixar o nível do sistema imunológico, ficar frágil, ficar muito suscetível a que as células cancerígenas que todos nós temos no nosso corpo, mas são combatidas permanentemente pelo nosso sistema imunológico, e numa situação dessa de energia muito baixa, pela tristeza, raiva ou mágoa, acaba desprotegendo. Então aí o processo de doença ou de câncer, de células cancerígenas se desenvolve. O terreno está propício, está favorável. Então veja como, à medida que nós nos mantivermos numa situação de paz, de tranquilidade, de serenidade, nós mantemos também nosso sistema imunológico sempre firme e forte e nada vai acontecer. E vamos morrer de tanto viver, como eu digo, e não morrer doentes. Então a doença decorre de um processo mental de sentimentos ruins, negativos. Entre outros, esses. Raiva, tristeza e mágoa. Então isso é preciso compreender, para que nós nos mantenhamos permanentemente no estado de nível elevado, positivo, e não dar tanta força, tanta importância, tanto poder àquelas situações que nos afetarem em algum momento. Então, esse processo deve ser permanente. Mas não é porque as pessoas querem, porque nós não queremos, e aí pronto, se eu não quero, então não acontece. Não, o querer não é uma escolha. O querer decorre de programações mentais subconscientes. Então nem sempre aquilo que nós queremos nós conseguimos. E aí então, novamente, eu compreender de como funciona a mente subconsciente, que é aquele que executa tudo o que acontece conosco, positivo ou negativo. Então, à medida que nós tivermos esse domínio, esta estrutura mental o mais harmônica que possível, mais vidas teremos e menos morremos aos poucos. Mas, na verdade, a gente vive e morre um pouco de cada vez. Agora, pessoas que estão muito para cima, elas vivem muito mais do que morrem muito mais, como outros que estão sempre muito para baixo e que vão encurtar a vida, né? Por esse processo de autodestruição que acaba ocorrendo a partir destes sentimentos negativos. Tá certo? Então, entender como é que funciona esta mente para que nós possamos usar e desenvolver e conviver com energias, com sentimentos sempre muito positivos. Né?
senão, como disse, nós nos desguarnecemos, nós nos desprotegemos imunologicamente. Como estamos hoje, por exemplo, na questão, esse chinesinho que anda por aí. Né? Sem dúvida nenhuma, aquelas pessoas que estão com o seu sistema imunológico mais fragilizado é o que vão com mais facilidade pegar este vírus. E pegá-los, às vezes, com mais gravidade, afetando de uma forma muito séria e, às vezes, até levá-los até a morte. Então, isso tem a ver com como estamos no nosso sentimento, nossas emoções. Tá? E, então, pessoas que estão numa condição muito para cima, muito em paz, muito tranquila, muito seguras, livre desses sentimentos negativos, tendem a, no máximo, se adquirirem este vírus, pegar este vírus, ser algo muito passageiro, de fácil cura. Né? Às vezes assintomático, como se fala, e nada acontece. Por quê? Temos um sistema de proteção muito forte, muito preservado. Já disse também em outra live que é bem por isso que os outros seres vivos não pegam vírus. Porque eles vivem a natureza plenamente. Eles não vivem com raiva, com mágoas, com tristezas. Eles têm raiva, às vezes, como um processo de defesa, como nós seres humanos também temos raiva com essa finalidade. Isso em si não é uma energia de todo negativa, às vezes necessária. Para fazer frente a uma situação de agressão, a raiva é uma força que potencializa a defesa. Né? E assim a tristeza também, por N razões, ela acontece. E nos leva a situações, então, normais, digamos assim. Mas, repito, a questão é por que certas pessoas são tão sensíveis a isto, né? Então, como lidar com essas questões? Como lidar com estes sentimentos? Lembrar, mais uma vez, que o que se pensa, o que se imagina, tem o mesmo valor como se fosse realidade. A mente não distingue o que é imaginação, o que é sonho, o que é pensamento, do que é realidade. Por isso que à medida que nós guardamos esses sentimentos, por muito tempo, estamos, como eu já disse, produzindo uma bioquímica agressiva para fazer frente àquilo. Se eu não me defendo, se eu não descarrego essa energia, essa química, por uma ação, eu posso então estar jogando para dentro, implodindo, em vez de explodir, quando é o caso, quando seria o caso, implodo, né? Jogo para dentro e isso vai me corroendo internamente. E é todo um processo, então, dependendo da intensidade, de adoecimento e até morte prematura. Né? Então, tem pessoas que são muito sensíveis. E quando é assim, quando essas pessoas têm essa estrutura de sentirem-se muito fortemente por coisas às vezes insignificantes, ficam, remoem e levam isso para a cama e não adormece, ou adormece pensando naquilo e vem todo um sonho correspondente. Não é? Então, veja que isto faz com que essa pessoa, ou melhor, essa pessoa tende a ter uma estrutura mental que precisa ser revista, precisa ser melhor analisada, melhor compreendida. Porque se a pessoa tem facilmente raiva, é porque ela é vítima de raiva, possivelmente, na sua estrutura de personalidade. Então precisa ver de onde vem tanta raiva. Há que ter aí um quadro possivelmente de insegurança, sentir-se frequentemente ameaçado, real ou imaginariamente, e logo vem uma proteção pela raiva. Ou pela tristeza muito intensa. De onde vem essa tristeza? Tá? De longa data? Ou a tristeza desde a concepção não teve estruturada nessa mente a alegria, a felicidade, o bem-estar? Só foi programada para a tristeza. Logo, precisa fazer uma reprogramação mental subconsciente para instalar nessa criatura, então, razões para ter alegria, felicidade, bem-estar. Então,
estabelecendo novos programas que estejam mais de acordo com a natureza, com aquilo que é legal, que é bonito, que é fantástico. Da mesma forma, a pessoa magoada, que traz essa mágoa de longa data, precisa ser ajudada, essa pessoa, se ela não pode se ajudar, ou se ela mesma por si só ela não é capaz de superar isto, precisa ser ajudada por um processo terapêutico, no nosso caso, para que ela possa se desprender, superar, resolver essa pendência. Porque aquilo que nos faz sentir dor, mágoa, tristeza, raiva, agora aos 30, 40, 50, 60 anos, não é de agora isto. Isto vem se estabelecer, ou foi estabelecido já há muito tempo. Então, certas programações nos prendem lá no passado, lá na vida intrauterina, lá na infância, lá no processo de nascimento, e ficamos presos a isso 30, 40, 50, 60, 70 anos. Porque essa estrutura mental subconsciente, que é base, que é estrutura de personalidade, que dessa estrutura emanam sentimentos. Então, precisamos trabalhar estas causas matrizes, as causas primárias desses sentimentos tão intensos, tão prolongados. E aí nós ajudamos a pessoa a se desprender, a fechar este ciclo que não havia sido fechado, porque algo aconteceu lá com a mãe, com o pai, com o avô, com o tio, com não sei quem, e que está lá, ainda muito vivo dentro desta pessoa. Então, os processos de hipnose e regressão de memória, aparece isso com tanta intensidade, como se fosse agora, neste momento. Então, dentro do nosso processo hipnoterapêutico, sistêmico, que nós estamos usando aqui em Curitiba, nós, nesse caso, nós levamos a pessoa a reviver a cena de raiva, por exemplo, e levamos-a a descarregar esta raiva. Por para fora, mentalmente, ou gritando mesmo, ou esbofeteando uma almofada, põe para fora esse veneno e fazendo todo um processo de pôr para fora aquilo que está lá armazenado por décadas. E depois que põe para fora todo esse veneno, pelo grito, pela descarga, e põe para fora tudo isto, ela está aliviada, se sente aliviada deste peso, deste sentimento, seja mágoa, raiva ou tristeza. Põe tudo para fora. Estando livre desta energia tão pesada, tão venenosa, ela pode agora reconciliar-se com a pessoa ofensora, a pessoa que a machucou, que lhe prejudicou. Por um processo de compreensão de si e do ser humano. Porque ninguém é mau porque quer ser mau. Ninguém erra porque quer errar. Somos seres sujeitos a atos atrapalhados. Em dado momento, a pessoa teve alguma atitude que o machucou, que o ofendeu. Assim como eu, como você. Quantas vezes nós já machucamos outras pessoas também? Isso é das relações humanas. Faz parte das relações humanas. Somos normais. Então, quando nós tivemos uma atitude agressiva, destemperada, exagerada, e nós reconhecemos isto, nós podemos então sim criar uma condição de harmonia, de ver com outra pessoa que nós machucamos, que nós ofendemos, que nós magoamos, entristecemos, e reconhecendo isto, harmonizar-se, conversar com a pessoa. E às vezes isso acontece, e muito frequentemente, com os casais, que dormem juntos envenenados. Não é? Isso é muito sério, muito sério. Tá? Então, coisas que levam dias, semanas e às vezes até meses. Já atendi pessoas que no casamento estavam mais de ano mal se conversando, o estritamente necessário, guardando aquilo que a esposa ou o marido fez lá 1 ano, 2 atrás. Gente, isto é terrível, mas é do ser humano.
é do ser humano. Então precisamos aprender a lidar com essas questões, para que nós tenhamos então qualidade de vida. E você que é terapeuta, sistema GRIS especialmente, poder ajudar a pessoa a se libertar disto. Perguntar para ela, querido, querida, qual a vantagem para você de estar carregando esse sentimento por 10, 15, 20, 30 anos? Qual é a vantagem? Que ganho você está tendo com isto? Só prejuízo. Para quê? Para quê então? E à medida que nós refletimos sobre isto, e se é o caso de vocês também, e se é o meu caso também, e já há mais tempo eu estou muito atento a essas energias, esses sentimentos, porque no passado, mais distante, eu também era muito sensível a essa energia. Também me magoava, me fechava por muito tempo. Tá? Hoje não. Para que eu vou me envenenar? Não dou chance não. Mas isso é hábito, isso é programação mental, isso é resolver a causa que levava-nos a ter certos sentimentos, certos comportamentos. Então vejam que é preciso saber lidar com essas energias antes que elas nos prejudiquem de forma mais severa, mais grave. Né? Então, no processo terapêutico, ajudar a pessoa a atualizar o subconsciente. Fazer com que a pessoa viva aquilo que é de agora. Que, via de regra, não é a mesma coisa de quando foi rejeitada tremendamente, foi ofendida uma vez lá tão distantemente e tal. Não, hoje estamos em outra época, em outros tempos. Mas com o subconsciente arrastando coisas de tão longa data. Então ajudar a cortar âncoras, a poder viver mais em paz, mais em harmonia, livre deste veneno. Né? Então, outro ponto importante é quando se tem este sentimento, falar, se é com o marido, com a esposa, com o amigo, com o primo, com quem quer que seja, falar do sentimento. Isso aqui é mágico, gente. Isso aqui é importante para quem quer de fato resolver uma questão em harmonia. De falar do sentimento. Não falar para o marido, para a esposa ou para o amigo. Porque aquele dia você fez isso, você falou aquilo, você não sei o que, pai começa a apontar dedo e dedo e dedo, fica atirando no outro. Não, isso não vai ajudar. É preciso dizer, querida, querido, aquele dia que você agiu daquele jeito, eu senti uma tristeza muito grande, sabe? Me senti magoado. Fiquei até com raiva. É diferente de você ficar apontando o dedo. E sensibiliza o outro quando você fala de sentimento. Ele não se sente ameaçado, enfrentado com uma atitude de violência pelo apontado dedo. Ele sente-se sensibilizado diante da colocação, do falar de sentimento. Eu senti isto. Muda tudo. Não cria o atrito novamente. Tá? Ameniza e acalma e aquieta. E aí com muita facilidade se resolve as questões pendentes. Porque se falou do sentimento. Não se acusou. Se fala do que está sentindo. Tá? Então isso, gente, facilita tremendamente, né? Este harmonizar-se com as diversas pessoas. Tá? Muita gente entrando ainda, muito boa noite, aqueles que chegaram agora por último, não havia dado bola para vocês, porque estou aqui já falando, mas muito obrigado a todos. Então, gente, isto. Então, estarmos muito mais sensíveis ao belo, ao bonito, aquilo que é além daquilo que magoou, que machucou. Perceber a pessoa no seu todo, perceber a você também no seu todo, e não somente sobre aquele ponto que te machucou, como se a pessoa fosse só aquilo. Perceber o além daquilo, porque aquilo não é a pessoa.
Aquilo foi uma atitude, um gesto, uma colocação, no momento de infelicidade, de descontrole emocional, tá? Algo a levou a agir daquela maneira. Não dá para acusar a pessoa sumariamente de que julgá-la por esse ponto apenas. Isso é um ponto. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa expressão é muito, muito atual, né? E Jesus já disse há mais de 2000 anos. Quem não tem limitações? Quem não está sujeito a atos atrapalhados? Todos nós. Então nos coloquemos no lugar do outro antes de ficar agredindo. Peraí, mas eu também já não agi dessa forma? Não? Então, estas atitudes de perceber o todo, perceber o belo, não só o ruim, só aquilo que é negativo, ou tão somente este ponto. Não, não pode. Nós estamos jogando a água e a criança fora, né? Um ditado popular aí, né? Estamos jogando a pessoa toda fora, né? Sim, Luiz, essa live vai ficar gravada assim, tá? Alguém está perguntando, vai ficar gravada assim, todas as lives estão gravadas. Lá no Instagram do IPAP, no Face e tal, você vai encontrar. Ok, gente? Então, que mais? Que mais? Então, vamos então essa reconciliação, esse fortalecer o belo, o bonito, estar mais sensível ao belo, às coisas boas que todas as pessoas têm, muito mais coisa boa do que coisa ruim, também você, também eu, né? Então, a essas coisas que nós temos que estar mais ligados, dando mais peso, mais força, porque nós direcionamos a nossa energia, então, para o bem, tá? E quando você se vê numa situação assim de que, ai, aquela situação me deixou assim, né, pé da vida, em vez de ficar com esse negócio, agora que você já sabe, ou talvez já sabia, ficar prolongando essa coisa, algumas respirações bem longas ajudam tremendamente a pôr para fora esse veneno. A não dar mais poder ao outro sobre você. Porque muitas vezes a gente está nesse sentimento e a pessoa que nos causou esse sentimento de raiva, por exemplo, está lá dando risada de você, bem feito, se ferrou e tal, não sei o quê. Você está dando um poder tremendo à pessoa, né? Então faça o contrário. Então nem aí, cara, eu vou tocar a minha vida, dane-se, isso para mim é indiferente. Não vou mais estar preso a isso não. E corta. E faça algumas respirações profundas e põe para fora esse negócio. Não guarde mais dentro de você nada disto, né? Para acabar com esse envenenamento, porque isso pode dar uma repercussão, o resultado, o preço pode ficar muito caro lá na frente, quando começamos, né, a descendência, né, de vida, que é natural e normal, essa descendência pode ser vertiginosa, com esse envenenamento de tantos anos, né, de tão intensa. Então, põe para fora isso, joga fora. Como eu disse, sentir isso às vezes é inevitável, absolutamente inevitável, normal a nossa vida. Mas guardar, remoer, repensar e tal, e levar isso para a cama e ficar rolando, aquele cara, aquela situação, aquele desgraçado que está não sei o quê, papapá. Cara, é hora de dormir. Não é hora de pensar em bobagens desta natureza. E quando assim fazemos, e é muito comum acontecer isto, quando nós vamos para a cama, em vez de pôr a cabeça no travesseiro, tranquilo, sossegado, desligado de todas as pendências e tal, muitas pessoas ficam ali, no silêncio, só remoendo, só lembrando, só sentindo. Gente, estaria se introduzindo um sono de envenenamento ainda maior. Porque o subconsciente vai passar a noite escarafunchando coisas ruins e negativas, nos levar a sentimentos e a sonhos pesados, de raiva, de ódio, de perseguição, de não sei mais o quê, em vez de nós desligarmos. Então essa é a hora oportuna, gente, na hora de dormir, simplesmente
nos desligarmos de todas as pendências, e mais ainda de sentimentos negativos, coisa ruim, né? E põe isto para fora e vá para a noite livre de tudo isto, né? Muito bem. Aqui alguém diz no sítio pousada, fecha os olhos, respire fundo e baixa a frequência. Exatamente, baixa a frequência das ondas cerebrais, né? Verdade, só nos faz mal, tá certo? Então, obrigado pelas contribuições, pelo reforço, porque é isto mesmo, gente. Isso está muito próximo da gente e muito dentro da gente muitas vezes. Então, estejamos atentos para que nós tornemos a nossa vida, a nossa idade mais avançada, depois dos 60, 70 anos, muito tranquila, do que chegar lá nesta data em trapos, em frangalhos, por conta de situações desta natureza que aconteceram ao longo da vida, né? Isto. Como somos sádicos, não é? Nós mesmos nos envenenamos. Obrigado, Michele. É isto mesmo. Cris, quer comentar por que marcamos mais os defeitos das pessoas? Obrigado, Cris. Por que a gente guarda mais os defeitos? Porque o que é desarmônico, o que não é normal, o que é bonito, o que não é bonito, o que não é natural, chama mais atenção. É tanta coisa boa na nossa vida, e é tão normal tanta coisa na nossa vida, que acaba passando despercebido. Agora, aquilo que foge ao normal, ao belo, impacta. Vejam, a mídia vive exclusivamente de coisa ruim, só desgraça. Porque nós, tolos às vezes, né? Desculpe, eu hoje me veria como tolo, ficar fissurado ali, grudado naquela desgraceira toda. Pai, eu posso fazer alguma coisa? Não, não posso. Então eu não tenho nada com isso. Vamos dar energia, luz, proteção e pronto. Mas ficar, meu Deus, que coisa, que loucura, morrer mais não sei quanto, e mataram não sei mais quanto. Gente, nada posso fazer. Então não me enveneno. Tá? Então, por isso que o negativo chama mais a atenção do que o positivo. Porque o natural, o normal é o belo, é o perfeito, é o harmônico, é o positivo. Isso é o natural. Então, se foge ao natural, isto chama mais atenção. Tá? Então, queridos e queridas, tomemos cuidado com os nossos sentimentos. Raiva, tristeza e mágoa são venenos. Quando, né, especialmente longos, intensos, né? Aquele venenozinho, né, pequeno, isso logo vai embora e não nos prejudica de forma alguma. Ficamos tranquilos em relação a isto. Mas, como disse, tem pessoas que têm isso muito forte, né? E acabam convivendo com tais sentimentos. Tá bom, gente querida? Quero mais uma vez, então, agradecer a participação de vocês. Muito obrigado pelas contribuições. Espero ter contribuído um pouco mais com este tema, com este assunto. Então, agora quero aqui convidá-los, quem é parapsicólogo especialmente, né, e que é membro da Associação Brasileira de Parapsicólogos do Sistema Grisa. Na terça-feira próxima, estamos tendo, então, nesse mesmo horário, grupo de estudo, tá bem? E ainda convidá-los ou pedir que quem puder contribuir com o IPAP Curitiba e outros IPAPs também Brasil afora, nós aqui em Curitiba estamos começando a 25ª turma de estudantes de parapsicologia. No outro final de semana, dia 24 e 25, nós teremos o início de nova turma de estudantes de parapsicologia. Então, nos ajuda a divulgar, a convidar seu amigo, ou venha você se ainda não está neste curso, tá? Ou tua esposa, teu marido, se você já é parapsicólogo ou já é estudante, seja muito bem-vindo, tá? Este curso externo está sendo dado em duas modalidades, né? O presencial, então aluno em sala de aula, e simultaneamente esta aula é transmitida por internet a pessoas distantes do Brasil inteiro. Então temos alunos lá do Pernambuco, da Bahia, de Minas, temos, né, do Rio Grande do Sul, então temos várias pessoas já inscritas, matriculadas de bem longe, tá? Então, nos ajude a formar essa turma.
bem boa, bem poderosa, como sempre tem sido com as turmas aqui de Curitiba, sempre bom número de alunos, somos muito gratos, sei que vocês também já contribuíram, e eu sei que podem continuar contribuindo também. Opa, quem é que vai aí? A Dan. Bem-vinda, Dan, né? Marge, obrigado, professor Wilson, obrigado a vocês. Roberta, ok. Deia, sou de São Paulo, tenho interesse. Então, Deia, nos procure. Entre no nosso site, IPAP Curitiba, e vamos fazer contato, Deia, tá? Se quiser, né, pelo nosso telefone, mas pelo IPAP Curitiba você vai encontrar todas as informações para você encontrar lá as informações e falar conosco, tá bom? Silvânia, muito obrigado, tá? Ok. Então, um abraço a todos, queridos. Uma ótima semana. Parabéns para o Dia de Criança de ontem, né? Que todos nós temos essa criancinha dentro da gente. E é bom sermos sempre crianças também, alegres, felizes e contentes, tá? Porque, né? Olha aí, diretamente do Pará. Muito bem, menina, do Pará. Bem-vinda, querida, bem-vinda. Vai lá, vamos conversar. Daniela, obrigado, sucesso. Sidney, transformar os venenos em remédios. Muito bom, legal, muito bom, obrigado. Ótima noite, parabéns a todos nós, muito bem. Obrigado, queridos, um abraço, bom descanso e bons sonhos. Até. Tudo de bom. Saúde e paz.